que vem vitória para o teu filho. A tua palavra diz: se atentamente ouvir a voz e os mandamentos seus obedecer. E nós estamos aqui debaixo dessa palavra. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, em nome de Jesus. Tá bom, até as 4 da tarde. Obrigado, Ed. Paz do Senhor, povo de Deus. Desde já eu quero agradecer a Deus a oportunidade em poder retornar a essa amada igreja. Saudade imensa, né, de estar ministrando aqui. Não somente ministrar, quanto também ser bem recepcionado aqui, né? Não somente pelos obreiros, desde o Marcelo que me recebe lá. Ele vai lá, pega a cocada, pega as coisas, quanto as irmãs, os outros demais obreiros. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de gente, é bacana isso. E eu glorifico o nome do Senhor por isso. Deixar registrado minha gratidão ao pastor Igor, pastor desta casa, ao pastor Joseph, né? Que é o pastor vice também desta casa, dessa igreja. Eu congrego na ADVEC de São João de Meriti, moro lá em São João, não sei se você conhece, já ouviu falar, né? Daqui para lá e de lá para cá um pouco distante, mas Deus nos dá vitória e cá nós estamos, né? O pastor Ezequiel Matias é o pastor da filial e eu trago um abraço do meu pastor para essa amada igreja, e um abraço, né, da Lidiane, minha esposa, e da Helena. Edna, a Helena já está grande, Edna. Tu sabe que a Helena gosta de comer, Edna? Pé de galinha, mocotó, dobradinha, feijoada. Eu tenho que dar meus pulos. Tem 8 anos de idade, gente. A Helena é uma figuraça. E ontem eu estava pescando. Aí eu falei: Helena, bem, peguei alguns siri lá atrás, bastante, pai, para fazer o caldo. Aí eu peguei um monte de siri, já está lá no congelador, que eu peguei ontem lá na Praia de São Conrado, para fazer caldo de siri para ela e para mim, né? Porque eu não sou bobo também. Bom, trago um abraço da minha família, né? Da Lidiane, da Helena, que cresce rápido, meu Deus, muito rápido. E Deus tem abençoado a nossa vida. Obrigado, Edna, né? Mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Eu falo para as irmãs assim, intimidade é fogo, não? Como é que a Edna me chama, fala comigo, né? Ela briga comigo, tá? Vocês não sabem, não? Ela não briga com vocês, não? O quê? A Edna fala: e aí, cara? Isso é o quê, cara? Rapaz, você não tem ideia. Mas é assim mesmo. Amo muito isso. Sempre foi assim, cuidadosa. Eu lembro de uma situação, ela não vai lembrar, de uma situação que eu morava lá em Macaé, e eu postei uma coisa, uma palavra mal colocada, nada absurda. Rapaz, ela entrou em contato comigo. Foi você mesmo que escreveu isso? Tem certeza? Tira isso agora. Eu falei: Lidiane, olha quem mandou mensagem. Edna, Lidiane, bem feito. Eu tirei Edna, falou: não faz isso não, você é um de Deus, não fica escrevendo essas coisas não. Como a mãe fala com o filho. Obrigado, Marcelo, pelo carinho. Bom, eu trouxe a cocada, como disse, né? Está ali atrás. Se você puder, no término do culto, está abençoado. É o mesmo sabor que o pessoal já conhece, tá? Mesmo sabor, cocada abençoada. 16 anos vendendo cocada, graças a Deus. Deus tem abençoado a minha casa e a minha família. Porém, hoje eu trouxe um outro material para ajudar um casal, né? Esse casal, Juliana e Glauber. A Juliana, tia da Salinha, lá onde está teu irmão, onde está o pastor Abed, só que ela não está mais, né? Que ela ia embora para Toledo, tanto ela quanto o Glauber, ambos obreiros na casa do Senhor. Em dezembro do ano passado, na jornada, eles indo, né, sofreram um acidente gravíssimo. Ela teve algumas escoriações, mas o Glauber passou por uma situação muito difícil. O carro bateu na cabine do carro onde eles estavam, e aí ele sofreu traumatismo, ele broncoaspirou, ficou internado. Ele não lembra do que aconteceu. Ele estava dormindo quando aconteceu o acidente, ele acordou 11 dias depois aproximadamente. Então, imagina um camarada corretor de imóveis que se comunica, porque para ser corretor, a arte da comunicação, né? Tendo que reaprender a falar o beabá, tendo que reaprender a falar todas as coisas de movimento, graças a Deus, né? Eles retornaram, não continuaram a jornada, voltaram, estão congregando lá na DVEC JPA, né? Lá na estrada Macembu, e
ele não está trabalhando, ele está agoniado, né? Está falando assim, eu quero trabalhar, estou agoniado, eu não consigo trabalhar, mas está se recuperando com fono, com tudo, e Deus tem abençoado, né, a vida dele. Porém, a Juliana fez algumas camisas com algumas estampas, e ela falou, pastor David, nós somos amigos, sou que anda para cima e para baixo pregando, tem como nos ajudar? Claro, com certeza, gente, que eu irei fazer isso com o maior prazer. Então, eu trouxe ali algumas, tá bom? Com algumas estampas. Se você puder estar comprando, abençoando este casal, fico agradecido. Amém? Amém, irmãos? Vocês creem que Deus está nesse lugar? Então vamos lá, abram vossas Bíblias, por gentileza, em Lucas capítulo de número 10, versículo 38. Hoje nós iremos cear lá na casa de Marta e Maria. Vamos lá, que eu gosto dessa casa aqui. Nós vamos comer lá na casa de Marta e Maria. Vamos fazer uma visita nessa casa, que eu amo muito esse texto. E é uma casa que nos ensina muito, é um ambiente que nos ensina muito. Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo de número 38. Deixa eu beber minha água aqui. Ô Jesus que está aqui. Deus de resposta, Deus que fala conosco, Deus que faz e que opera, que muda o curso de todas as coisas, Deus que nos toma pela nossa mão direita, eita glória, e diz para nós, não temas, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Senhor, o teu Deus, eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça, diz o Senhor. Ele é fiel, viu? Ele é fiel. Agindo Deus, não há quem possa impedir. Depois que Deus decide fazer algo, não há quem possa fazer com que ele mude de opinião. Não há. Deus decide. E essas decisões divinas são extraordinárias porque elas surpreendem não somente a nós que precisamos dessas decisões, quanto também Deus surpreende e deixa os nossos adversários de boca aberta, porque na mente deles, nós não servimos a um Deus que faz, nós só somos emotivos, a gente só está seguindo por seguir. Mas quando Deus se revela, já era. Quando Ele decide fazer algo extraordinário, não adianta. Amém? Então Deus está nessa manhã. Assim Ele aquece o meu coração para eu declarar essa palavra de cunho profético sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus decidiu fazer, então não tem jeito. Quando Ele decide fazer, não há como retroceder, não há retrocesso. Em Deus não há sombra de variações. Ele não dorme nem tosqueneja. Oh glória, Ele está atento a tudo. Você pode não estar vendo, mas Ele está vendo. Ele vê. Ele vê. Ele vê. Ele vê. Ele vê todas as coisas. Ele vê. Ele vê. Ele vê. Ele vê. Ele vê. Ele vela pela sua palavra, vela pela nossa vida. Você dorme, eu durmo, mas o nosso Deus não. Não dorme, Ele mexe onde precisa ser mexido, Ele movimenta onde precisa ser movimentado, Ele entra em áreas que nós não podemos entrar, onde somente o nosso pensamento, a nossa oração, né, consegue pervadir esses ambientes, mas Deus não, Deus Ele entra nesses ambientes, Ele vai no âmago da alma, Ele vai também em áreas e regiões das quais eu e você não conseguimos pisar. Você está aqui adorando a Deus, e existem pessoas, amigos, parentes, familiares em outros estados e países. Você está aqui e Deus está lá. E aí? A única coisa que a gente pode fazer ou é mandar uma mensagem ou nos reportar o nosso pensamento dessa pessoa. Mas Deus, Ele está lá, do lado dela, do lado dele. Ele está lá. Quem está afastado vai voltar. Quem está fraco será fortalecido.
Quem ainda não entregou a vida a Cristo, há de entregar. Pode ter certeza disso. Quem precisa de um milagre, Deus é poderoso para realizar um milagre. Eu creio nisso. Que esta manhã seja esta manhã de milagre, de resposta, de direcionamento, de ajuste de mente para a minha vida e para a tua vida. Amém, irmãos? Diz assim o texto sagrado, Lucas 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Repito, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, meus irmãos? Olhe para mim aqui, por gentileza, pois por mim já foi orado. Eu sou de um tempo, né, tenho 47 anos, estou envelhecendo, Edna. Sou de 79. Eu tenho 47 anos, eu sou de um tempo que minha mãe, já falecida, quando ia receber uma visita lá em casa, com a madre dela, uma vizinha, né, uma tia, pai, coisas do tipo, mais vizinha mesmo para bater papo. Quando ia receber, a gente ajeitava a casa de alguma forma. Minha mãe dava uma ajeitada na casa, a casa não era tão grande, 3 cômodos, um banheiro e uma varanda assim, que pegava a extensão da casa, mas ela dava um jeito para receber aquela pessoa, embora fosse conhecida. E ali elas ficavam resenhando, conversando. Eu, mais velho de 3 filhos, ia para a rua, obviamente. Vivia na rua, mas eu percebo muito bem, muito bem, que chegava a pessoa lá em casa, minha mãe estava batendo papo, fazia aquele café, ia conversando, e eu ia para a rua, mas depois de algumas horas da rua, eu voltava, e parece que a pessoa ainda estava lá ainda. E quando eu chegava em casa, e estava mesmo. Chegava lá e a pessoa não tinha ido embora, e estava conversando com a minha mãe, e isso às vezes chegava de manhã, e só saía tarde da noite, tanta conversa para mais de metro. Almoçava, tomava café. Você conhece pessoa que você almoça com ela, e depois do almoço você está batendo papo com ela está fazendo barulho na cozinha conversando com você, aí quando dá 4 horas da tarde ela já tem um bolo pronto? Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim, está aqui dentro, ela está aqui, eu conheço muito, uma fera, rápida, daqui a pouco tem um bolo pronto. Conheço muito. Então o que acontece? Tem pessoa que é assim, por quê? Porque a visita também é agradável, então faz bem, você quer conversar, não somente expor o que está no teu coração, falar de questões do dia a dia, questões particulares, quanto também você, não é só boca para falar, mas é também ouvido para ouvir. Isso é relacionamento, é amizade. Momento triste é quando aquela pessoa diz assim, tenho que ir embora. Por incrível que pareça, por mais que ela tenha ficado ali por muito tempo, ela não é residente, é uma hóspede. Então ela vem, passa ali, fica e vai embora mesmo. E você quer segurar ela mais um pouco, oferece mais um pedaço de bolo que já está no fim, diz que vai fazer um café fresquinho, né? Não, vai ser um fresquinho, aquele já está passado, que nada, ainda está quente ainda dentro da garrafa. É dentro dessa linha de raciocínio, de intimidade, conversa, recepção, disposição para fazer alguma coisa, disponibilidade para receber, ambiente familiar, ambiente de diálogo, que eu quero me ater a esse texto, que embora possa parecer muito simples, mas ele é de uma grande profundidade. Essa casa lá em Betânia, onde residia Marta, Maria e Lázaro, era uma casa onde recebia Jesus, e você vai perceber isso quando você lê os evangelhos, e mais de forma bem precisa, quando você lê em momentos exatos, onde Jesus ia até Betânia, e não há outro registro de Jesus ir a Betânia e visitar outros lugares. Você vai perceber isso, e se você estudar sobre isso, você vai encontrar isso. Jesus, quando ia a Betânia, parece até que só tinha aquela casa lá naquela aldeia, né? Mas ele, quando ia a Betânia, alguns chegam a dizer que supostamente Betânia pertencia a toda a família de Marta. Não posso afirmar, são especulações. Mas quando Jesus ia a Betânia, ele ia totalmente endereçado a uma única casa, que era a casa de Marta, Maria e de Lázaro. Quando Jesus ia nesta casa, ele era bem
recebido, e ficava esse clima, como eu falei para vocês aqui, é uma conjectura que faço, sem ferir o texto, mas está chegando uma visita, e tem Jesus com seus discípulos, então, não é só um tabuleiro de bolo, tem que ser uns 3, e põe café aí para fazer, põe garrafa de café, vamos receber o mestre, vamos receber os discípulos, vamos fazer o melhor, vamos entregar o melhor, é uma casa que recebe. Jesus chega lá não somente para comer bolo e tomar o café, participar daquilo que tem para comer, mas também para ensinar, porque essa casa também é uma casa que não somente recebe, serve, mas também é uma casa que ouve. Então Jesus está naquele ambiente, essa casa carrega um monte de coisa completa, e estando Jesus ali, uma das pessoas que moram nessa casa, saber Maria, ela decide não fazer nada naquele dia, porque a visita é ilustre. Então não pode perder tempo com outras coisas, porque aquela visita vem, fica e daqui a pouco vai embora mesmo, por conta da missão. Então, Maria entende, eu tenho que ficar aos pés dele, porque aquilo que ele fala é precioso. Aquilo que ele está falando ali não alimenta a carne, alimenta a alma, alimenta o meu espírito, então preciso disso. Revelando a sua necessidade em querer mais de Cristo. E da mesma forma, aqueles que o seguiam revelavam a necessidade de receber de Cristo. Maria recebe a presença inusitada de Jesus. Não precisou ir no caminho de Jericó, não precisou subir na figueira brava, não precisou ir ter com ele. Não, ela recebe a visita dele, é algo especial. É uma decisão própria do próprio Cristo em ir à casa de Marta, Maria e de Lázaro. E Maria, por sua vez, ela decide também estar aos pés, ouvindo o que ele tem a dizer. Em contrapartida, tem outro membro da casa que precisa fazer esses bolos, porque como tem bolo para comer, senão há quem faça. Então Marta está ali agitada, fazendo uma coisa, fazendo outra, percebe que Maria está aos pés, e ela percebe também que essa engrenagem da casa precisa funcionar. Marta tem sim o seu papel importantíssimo, pois ela é uma engrenagem, uma mola propulsora, que faz com que a casa não fique parada, não fique estática. Então, enquanto um membro da família está aos pés, o outro está fazendo as coisas funcionarem dentro de casa. E ali as coisas são servidas, mas Marta olha para Jesus e fala: Senhor, o negócio aqui está esquisito, é muita tarefa. Eu mergulhei aqui numa situação que eu estou com panela para lavar até o pescoço, coisa para fazer até o pescoço. Peça para minha irmã sair daí de onde ela está e vir para cá. E Jesus: ô Marta, 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 tu está ansiosa, acelerada, a 1000 por hora, mulher. E Maria decidiu escolher ficar nos meus pés. Essa é a melhor parte, é a boa parte, que não vai ser tirada dela. A história acaba assim. E o que isso tem a ver comigo? Eu amo, Edna, eu amo essa história. O que isso tem a ver comigo e com você? Primeira verdade que nós precisamos entender, que o fato de Jesus ir a Betânia, e de forma mais precisa, ir à casa de Marta e Maria, foi exatamente o que eu disse no início, antes de ler a palavra: decisão de Cristo. Quando Jesus decide ir em um lugar, não há quem o impeça de ir. Então a primeira verdade que nós temos aqui é a seguinte: Jesus decidiu ir não somente a Betânia, quanto também decidiu ir à casa de Marta e de Maria. Eu declaro nesta manhã que decisões da parte de Deus estão sendo liberadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu não sei para qual área você necessita que esta decisão divina seja como uma intervenção do mesmo, mas nesta manhã eu declaro sobre mim e sobre ti, naquilo que você tem apresentado ao Senhor, tem um decreto divino em tua direção. Tem um decreto de Deus sobre a tua casa, há um decreto de Deus sobre a tua família, há uma decisão divina sobre você, há uma decisão divina sobre a tua família, há uma decisão divina sobre os teus filhos, sobre tudo aquilo que você tem apresentado. Então Deus decidiu fazer e está. Eita glória! Decisão dele. Então a primeira questão é essa que nós aprendemos aqui. Então, se surgisse alguém e dissesse: não vai lá não, Jesus, já era, ele está decidido, ele vai. Eu ouvi um aleluia, eu vou de novo. Se alguém dissesse: muda a rota, Jeová, não, eu decidi, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir. Eita glória! Sabe aquele louvor, vou dar só uma pincelada, aquela pincelada assim, ó: passa lá, vai, vá. Entendeu? Sabe essa coisa que você veio aqui pedir: Senhor, passa lá em casa. Eu sei, gente, por favor, eu sei, não quero ser indelicado, eu sei que de forma corpórea, carnal, Jesus não está aqui.
Mas a gente usa essa expressão, passa lá, Jesus, vai lá em casa. Quer outra? Jesus não é hóspede. Jesus na nossa casa pode se tornar um residente. Ele pode chegar lá em casa de manhã e sair quando Ele quiser. Eita glória, aleluia. E se Ele disser assim, olha, eu tenho que ir embora, sabe o que você vai dizer para Ele? Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá se eu antes lhe falar como tu és maravilhoso, tua presença alegrou esse lugar. Quando Jesus está na casa, as coisas fluem. Quando Jesus está na casa, as coisas acontecem. Deixa eu me aprofundar mais um pouco. Saindo do ambiente geográfico no que diz respeito à casa, nós podemos ser essa casa. Quando Jesus está aqui, o negócio é diferente. Quando Jesus faz parte da minha vida e da tua vida. Pastor Silas pregou na ceia uma mensagem extraordinária sobre o Espírito Santo de Deus habitando, morando, estando, ali se movendo em nós. E também através de nós, porque quando Ele está, o comportamento é diferente, a situação é diferente, a nossa vida é diferente. Então quando Jesus está na casa, as coisas fluem, as coisas acontecem. Você acredita nisso? Então quem sabe essa tem sido uma das tuas orações: Senhor, a minha casa é tua, a minha família é tua, faça morada, não somente nos residentes da casa, quanto também na casa que o Senhor entregou a mim. Pois essa casa que eu tenho hoje, esse ambiente, tudo veio de ti. Então não haverá áreas restritas nesta casa para que o Senhor não possa entrar. Pelo contrário, o Senhor tem acesso a todos os cômodos, o Senhor tem acesso a tudo. Então em nome de Jesus eu declaro nessa manhã de oração que o Espírito Santo de Deus está agindo em todas as áreas, Quem pode dar um brado de glória? Quem pode dar um brado de glória? Quem pode dar um brado em todas as áreas? Uau, top, oh glória. Então ele chega nessa casa. Só que o fato dele chegar na casa agora tem umas características do ambiente da casa em si. Eu preciso dizer isso para você. Qual o ambiente da casa? O que isso significa? Quais são as características dessa casa? Primeiro, Jesus decide ir nessa casa. Só que quando ele chega nessa casa, ele não é rejeitado, ele é recebido. Então essa casa é uma casa que recebe. É uma casa que não somente o recebe, quanto também o acolhe. Eita glória. Aleluia. Você já foi em algumas casas onde parece que por mais que Jesus queira entrar, os donos dessa casa não querem que Jesus entre? Você já foi em ambiente assim? Que você tenta ajudar essa pessoa a trazer Jesus. Já aconteceu isso com você? Aconteceu comigo. A gente ora, a gente conversa para ajudar a pessoa a fazer com que Jesus participe da casa, do ambiente da casa, da vida dela, da família dela, da história dela. Mas o comportamento dela parece que é totalmente antagônico a isso. Ela começa a dar sinais e indícios que parece que ela não precisa deste, que vem de lá para cá para fazer o negócio mudar. Ela vai dizendo para você: não precisa não, consigo dar um jeito aqui. Quando o negócio estiver apertado, eu deixo ele entrar e eu procuro ele. Mas agora para fazer parte, não, eu não quero. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei por quem você tem orado para que isso aconteça. Eu não sei também a quem você tem aconselhado para que isso aconteça. Mas uma coisa eu declaro profeticamente sobre a nossa vida: essas casas que estão resistindo a esta presença, essa resistência cai por terra agora. Meu Deus, que revelação é essa dentro da palavra para nós? Essa resistência cai por terra agora. Essa família que é renitente, carne de pescoço, de dura cerviz, coração petrificado, essa resistência cai por terra agora. Cai por terra. Pode ser a casa do teu filho, da tua filha, da tua nora, do teu genro, não sei, não importa.
Pode ser a particularidade do teu filho, da tua filha, eu não sei. Mas nesta manhã, Jesus joga por terra agora toda essa resistência desse ambiente que não queira recebê-lo por completo, ou que não queira receber nada que ele possa entregar. Cai por terra agora toda essa resistência. Cai por terra agora. Sabe o que isso significa, igreja? Que a tua oração foi ouvida, que o teu clamor foi ouvido, que a tua súplica chegou até o Senhor. Aleluia! Caiu por terra. Então essa casa é a casa que acolhe, a casa que recebe. Usando a questão mais comum, uma casa que acolhe, que recebe, não pode ter as portas. Não é a casa que acolhe, que recebe, não pode ter as portas. Não pode. Então, para receber Jesus tem que ter as portas. Isso fala de acesso. Uma casa que recebe Jesus, uma vida que quer Jesus, é uma vida que precisa ser acessível. Aleluia. Sabe o conselho que você tem dado e não chega nessa pessoa? Jesus manda te dizer, fica tranquilo. Usando o termo de Apocalipse, a expressão de bater na porta, vou usar isso. Ok? Ele está ali. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Não existe o coração tão duro assim que ele não possa. Ei, nasce. Não existe mente tão rígida que ele não possa aceitar, independentemente das alianças que essa pessoa já fez um dia, independentemente da religiosidade dessas pessoas e do legalismo que ela exerce, independentemente dos seus dogmas. Nesta manhã Deus está dizendo à minha tia, calma meus filhos, eu vou entrar naquela casa, eu vou acessar aquela vida, eu vou libertar do vício, vou libertar da mentira, vou libertar do cigarro, vou libertar do engano, vou libertar. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Aleluia, aleluia. Aí Jesus entra na casa. E Jesus dentro da casa acontece uma outra coisa interessante. Me pergunta, o que, pastor? Vou de novo, quando Jesus entra na casa, acontece algo interessante. Me pergunte, o que, pastor? Os habitantes da casa se revelam. Eu vou beber água, que essa parte é boa. Sabe por que você tem informação que Maria está aos pés de Jesus e que Marta está trabalhando dentro de casa? Sabe por que você tem acesso a isso? Ah, pastor, porque está escrito. Não, não é só isso. Nós temos acesso ao comportamento das duas ou de ambas, porque Jesus entrou na... Então, quando Jesus entra na casa... Quando ele está na casa, quem mora na casa se revela. Quando ele está na casa, quem pertence à casa se revela. Não adianta, vai se revelar. Os comportamentos serão expostos. Sabe por que você sabe quem é Marta e quem é Maria? Porque Jesus entrou lá e elas se revelaram. Eu sou assim, aí a outra, eu sou assim, a outra. O que isso significa? Não adianta mascarar. Cai por terra agora. Quem pode dar um brado de glória a Deus? Quem pode dar reviandarácia? O que é que cai por terra? Todo engano, toda mentira, tudo que está encoberto, tudo que está escondido. Jesus na casa, Jesus na casa.
adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele, 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 adore a Ele. Recebe a candaraia. Eu sei que às vezes, na mesma hora, a gente pensa sobre questão de pecado. Também pode ser. Eu sei que às vezes a gente pensa sobre questões pecaminosas encobertas. Eu sei. Mas eu quero explorar um pouco isso mais. Por quê, pastor? Porque a exposição aqui não é de pecado. Embora a exposição aqui seja de cunho comportamental, eu quero me ater ao texto, para você não falar que eu estou inventando. Embora nós peguemos isso e fazemos uma aplicação, sobre comportamentos, embora você possa entender, quando Jesus está na casa, o pecado, né, quem está encoberto, essa coisa vai ser revelado. Posso ouvir um amém? Mas aqui há outro fator. Quando Jesus está na casa, uma vai revelar a necessidade daqui de dentro. O melhor para Maria é isso aqui, ele está aqui. O melhor para Maria ele está aqui. E o melhor para Marta é eu fazer a engrenagem da casa girar. Se você parar para analisar tanto uma quanto outra, embora a questão de Marta possa ressaltar uma outra situação que eu vou falar mais na frente, mas servir, trabalhar, é questão de qualidade, sim ou não? Sim, pô. Meu Deus, a moça vai infartar no podcast. Ô Jesus, meu Deus eterno, olha lá, ó. Eita, olha lá, olha o renovo de Deus ali, meu Deus. Olha o que está acontecendo, aquela irmã sentindo a presença de Deus muito forte. Muito, meu Deus, daqui a pouco eu prego, não dá para ver isso aí. Adore a Ele, irmãos. Vamos aproveitar esse momento de adoração. O meu Deus eterno é na ministração da palavra. É na ministração da palavra. Deus está renovando aqui. Deus está enchendo a mim e a ti aqui hoje. É a presença dEle. É a presença dEle. Isso é sinal que Ele está na casa. Isso é sinal que Ele está na casa. Ele está no ambiente. Não é a minha presença, não é a sua presença, é a presença dEle. Meu Deus eterno. Oh meu Pai, vamos ficar de pé. Você que pode, fica de pé por alguns segundos. Daqui a pouco eu continuo, porque dá tempo. Abra a tua boca por alguns segundos. Em nome de Jesus Cristo. Ele está na casa. Quando Ele está na casa tem renovo. Quando Ele está na casa tem fluido o Espírito. Quando Ele está na casa tem língua estranha, tem visões de Deus, tem cura, tem milagre. Meu Deus eterno, receba nessa manhã. Aproveita mesmo. Ele está na casa. Aproveita mesmo. Ele está na casa. Aproveita mesmo. Ele está na casa. Receba, 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 receba mais, mulher de Deus. Receba mais de Deus, homem de valor. Receba, receba mesmo. Adore mesmo. Meu Deus eterno, que coisa linda.
Aleluia. 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 Oh, meu Deus. Vamos segurar. Você que pode, senta aí um pouquinho. Por favor. Por favor. Por favor, por gentileza. Eu também sei, se a gente deixar, a gente mergulha mesmo. Eu também sou assim. Mas vamos à palavra, por favor, que dá tempo. Oh. Jesus entrou na casa e o comportamento dos residentes da casa são expostos. Como eu havia dito, eu sei que na hora a gente pensa, pecado que está encoberto, a situação, ok, não tem problema, pode ser aplicado. Mas eu quero estender essas exposições comportamentais aqui também. Então, o que nós encontramos na casa? Alguém que adora. O que nós encontramos na casa? Alguém que trabalha. Gente, isso é qualidade ou é defeito? Quem adora e quem trabalha. Isso é qualidade ou é defeito, irmão? Qualidade. Então, onde Jesus está, tem gente muito boa. Talvez hoje aqui, uma das suas batalhas é exatamente esse ponto da mensagem. Qual? Qual o ponto? Você está com dificuldade de expressar. Por quê? Porque o dia que você fez tal coisa, se expressou, não foi reconhecido. Que isso, pastor? Às vezes não. Não. Você tinha que ganhar um prêmio todo final do dia. Por conta de situações que nós enfrentamos diariamente. E às vezes nós nos retraímos por conta das situações, adversidades da vida, por questões de comportamentos alheios ao nosso respeito. E nós começamos a querer lutar contra nós mesmos. Como? Lutar contra a identidade que Deus colocou em nós. Eu não vou ser mais assim não, já sofri tanto. Eu não quero ser Marta nada, que a casa fique tudo desse jeito. Vou ampliar, tá? O território. Que a casa fique assim, que a história fique assim, que as coisas... Eu não quero ser igual Marta, que tem cuidado das coisas. Não quero não. Eu também não quero ser igual a Maria, não. Quero nada. Ficar adorando aos pés ali, querendo ouvir, querendo receber. Eu quero nada. Já me chamaram de doido, de fanático, de tudo. Quero nada. Aí você guarda essas qualidades e tantas outras mais que você possui, que eu sei disso. Que não é só defeito que a gente tem não, tá? Não é só defeito que nós temos não, nós temos qualidade. Posso ouvir um amém? Por favor, não me decepcione. Por favor. Então quando Jesus está, não é só a questão do pecado encoberto aqui. Não. Quando Jesus está no ambiente, Ele tem esse poder de extrair o melhor de nós. Ele tem esse poder de extrair o melhor de nós. Então naquela casa as coisas estavam funcionando. Maria entendeu, eu preciso estar aos pés porque realmente é o que eu preciso. E ali ela fica de acordo com o texto sagrado. Estando ela ali aos pés para ouvir, esse ambiente agora revela essa outra característica, não somente de receptividade, de recebimento, de acolhimento, de mobilidade dentro da casa, porque a casa é muita coisa. A casa onde Jesus está não é uma casa estática, engessada, parada. Pastor, a sensação que eu tenho é que lá em casa está tudo travado. Tem uma notícia boa para te dar. Destrava tudo hoje. Pastor, a sensação que eu tenho é que a gente está empurrando, sabe, aquela coisa. Deixa eu falar um negócio, é um pensamento muito particular, né, a respeito de uma frase. Não estou invalidando a frase, mas eu sou um camarada que fico pensando em algumas coisas que ouço. E eu não gosto muito do efeito manada, onde todo mundo, deixa eu dar uma analisada. Nem que eu seja crítico, eu quero dar uma analisada.
Tem uma frase que diz assim, nada contra, mas vamos lá. Se você não puder correr, você anda, né? Ou caminha, vai lá, vai andando. Se você não puder caminhar, você vai se rastejando. O importante é você chegar. Não vou precisar citar o nome, pois é bastante conhecido. Está dentro desse contexto. Na perspectiva do otimismo, da coragem, está indo. Mas eu quero fazer uma pergunta. Até quando eu vou ficar me rastejando? É isso que não entra na minha cachola. Beleza, eu estou indo. Mas eu vou. Até quando? Não. Posso passar por essa fase? Posso. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Na hora que você abre a geladeira, está igual coco. Só tem água dentro. Uma fase, uma de coisinha. Outros já não passaram por isso, mas uma outra dificuldade. Onde eu chamo de período conta-gotas. Não dá para você esbanjar, segura aqui, estava aqui. Passa ou não passa? Passa, gente, por favor. Qualquer situação, independentemente da onde você veio, né, o teu berço, alguma coisa passa, mas passa. Só que ficar me rastejando até quando? Quem sabe esta é a sensação que você tem. Quem sabe o que eu estou dizendo aqui agora se encaixa com algumas pessoas. A sensação que eu tenho que lá em casa, as coisas para funcionarem, é sempre rastejando. É sempre tendo que empurrar. É sempre que arrastado. Não é? Vai arrastando. Isso acaba hoje. Eu declaro em nome de Jesus, isso acaba hoje. Porque onde Jesus está, há um movimento na casa, uma mobilidade na casa. Pode questionar Marta, de acordo com o texto, por excesso de trabalho, sim ou não? Mas por falta de comida, não. Eu me mato trabalhando aqui para dar de comer a todos os discípulos e a Jesus também, se quiser tem repeteco. Mas a despensa está cheia. Jesus não precisou fazer milagre de multiplicação de pão e peixe lá. A questão de Jesus lá foi outro tratado. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Chega de ficar todo tempo. Meu Deus, está na brecha, estou por um fio. Não sai do vale de osso seco. Ou quando não é no vale, é no deserto. Quando não é no deserto, é no funil. Só vai piorando. Isso acaba hoje. Eu declaro em nome de Jesus a provisão, a bênção de Deus, o cuidado de Deus. Oh, meu Pai eterno, se o inimigo está tentando minguar alguma coisa, eu declaro a falência do inferno e a provisão de Deus sobre a minha vida, sobre a tua casa. Aleluia. Então vamos lá. Aí Jesus está na casa, os comportamentos são revelados. Maria ali está aos pés, revelando a necessidade da sua alma, revelando que aquela oportunidade é ímpar, é única, e é bom ela fazer isso. Estando ela ali aos pés de Jesus, uma outra situação vai acontecer, porque essa casa que tem Marta, Maria e Lázaro até o momento não aparece. Não me pergunte o que ele foi fazer naquele dia. Se ele estava lá trazendo água, fazendo alguma coisa, eu não sei o que ele estava fazendo, nem vou inventar. Mas Maria decidiu, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sabe o que essa casa tem? Posicionamento. Posicionamento. Talvez o que esteja faltando para você que reside na casa é posicionamento. Talvez não seja você. Talvez é alguém que você tem orado, clamado, e a tua oração tem sido essa: Senhor, até quando fulano vai ficar sem se posicionar? Até quando ele vai ficar ou ela vai ficar sem se posicionar? É uma casa que tem posicionamento, é uma casa decidida, é uma casa que responde à altura, à presença daquele que está na casa, a saber, Jesus. Só que não é só esse momento de adoração, de audição de palavra ali, que é muito bom, é a boa parte, ninguém tira, isso é fato. Ali está Maria. Só que uma casa, via de regra, ela não funciona somente no que tange está aos pés. Você ouviu um aleluia meio tímido, né? Então vamos lá, você vai entender ainda mais. Você está meio assim, como assim, pastor?
Como é que você paga uma conta? Não é só estar aos pés. É fazendo a engrenagem girar. Não é não? Como é que você resolve o negócio? Como é que tu paga um curso, paga uma coisa, compra uma coisa? Vou ficar só aos pés de Jesus. Você já viu anjo na Bíblia com alguma maleta de dinheiro entregando alguma coisa? Tem gente que vê um anjo com a bandeja na mão, mas eu nunca vi um anjo com bandeja. Eu já vi anjo com bandeja, não, com bisturi. Mas nunca vi com um pacote de dinheiro. Nem na visão ele vem com um pacote de dinheiro. Então, o que nós temos aqui? Uma casa, na representatividade de Maria ali, que adora, que ouve, que precisa ouvir, de coisa de cunho divino, de reino de Deus, questões de cunho espiritual. Só que do outro lado tem uma casa, tem dentro da casa, desculpe, alguém que precisa fazer essa engrenagem girar. Porque ali não é conto de fadas, não é desenho da Disney, onde os talheres e a louça se mexem com um passo de mágica. Então o que nós temos aqui? Uma casa que adora, mas também uma casa que trabalha, que serve. O que nós temos aqui é o comportamento de Marta apontando para o que nós conhecemos como responsabilidade. Porque não há mérito algum no indivíduo que só entende e subentende que a vida dele ou a vida dela, como queira, só há de funcionar estando aos pés. E vai deixando aquilo que é de cunho de responsabilidade, a Deus dará, como diz o adágio popular. E existem pessoas que querem acreditar que você não esteja aqui, que isso seja só por vacinação mesmo divina para a nossa alma, tá? Mas existem pessoas que fazem disso uma justificativa, deixando aquilo que é de cunho de responsabilidade sempre em segundo plano, em terceiro, como queira. E a justificativa é: estava buscando a Deus, adorando a Deus, porque alguém dentro dessa casa tem que buscar. Beleza, alguém na casa tem que buscar, né? Mas outras áreas não funciona? Vocês estavam marchando aqui, hein? Você estava aqui dando lugar, hein? Não me deixa sozinho não, hein? Não me deixa só não, hein? Qual a área que é para você também cuidar, que você não está cuidando tanto quanto, que eu não estou cuidando tanto quanto. E às vezes nós fazemos essa justificativa, ou apresentamos essa justificativa. Não, eu estou pregando direto. A Lidiane que dá o jeito dela. Olha como é que seria isso. Como é que seria meu casamento? Não, eu estou pregando, eu sou um pregador. Não, ela vai entender. Aí eu fico 15 dias, 20 dias fora de casa. Não, prego de manhã, de tarde. Não, ela que se vire lá. Eu que estou pregando, Deus me chamou para isso e as coisas ficam em casa. É? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu conheço vocês são do glória, tá? Então, pastor, se o senhor está nos alertando que nós não podemos ser somente Maria ali aos pés, e também o senhor está nos alertando e apontando que nós não podemos ser somente Marta, o que a gente tem que ser? Ou o que nós teremos que ser? Simples. Esse texto aponta para algo muito comum, que nós conhecemos como equilíbrio. O desequilíbrio emocional que está refletindo na área comportamental está fazendo você não ter sucesso em algumas coisas. A falta de equilíbrio emocional está fazendo você perder algumas batalhas ou retroceder em algumas delas. A falta de equilíbrio emocional está fazendo com que você não consiga ser realmente quem Deus quer que você seja. Por quê? Porque essa falta de equilíbrio emocional tem atrapalhado também você, não somente de viver a totalidade do propósito, quanto também da assistência devida a quem precisa, quanto também a não receber aquilo que você necessita. Porque você está de lua agora, está sem equilíbrio. Para a gente fechar, Maria está lá, Marta fazendo um monte de coisa. Olha a falta de equilíbrio. Jesus, disse Marta,
Pede para minha irmã sair daqui e vir me ajudar. Sabe o que diz o texto sagrado? Que Marta estava ansiosa e atarefada por fazer muitas, repete assim, muitas. Não era o serviço, era muito serviço. Você está entrando em situações que não é para você entrar. E o fato de você estar fazendo isso está fazendo com que você fique afadigado. Se parar para conversar com você, você é capaz de falar mais do problema dos outros que você está tentando resolver do que propriamente daquilo que te pertence. Glória! Glória! Não me deixa não, não me deixa não, não me deixa não. Glória! Glória! Você está entrando em situações, pastor, então o senhor está me... Então, olha só como é que nós somos, 8 a 8 mil. Então o senhor está me orientando a deixar de lado. Não é isso. Se você manter equilíbrio, você vai cooperar com a pessoa que precisa amadurecer, sem você ter que pôr as tuas mãos. Porque essa pessoa que você está tentando proteger, a todo tempo, já tem idade suficiente para determinados comportamentos. E às vezes o nosso comportamento priva essa pessoa de amadurecer espiritualmente. Até quando essa pessoa vai ser teu quindim? Até quando? Não, vai deixar de ser? Não, a questão não é essa. Como é que tá, meu irmão? Tu sabe como é que é, né? O quê? Fulano, pronto, já mudou para o outro, não é ele em si. Tá sujando o teu nome porque é o teu cartão, né? Que tu emprestou, não foi? Foi. E se tu dissesse não, nem eu sei como ia ser, então não reclame, como tu diz sim. Descasca esse abacaxi aí, vai dando glória a Deus. Ó, pico. Simples assim, Edna. Simples assim. Quer ver como é que você sabe? Como é que você sabe? E tem dificuldade de dizer? N-A-O-T-I-O. Espírito de Deus. Então eu vou dizer não para todo mundo? Olha como é que você é extremista. Não. Eita glória. Fique de pé por gentileza para nós orarmos. Marta, tu está ansiosa demais. Por quê? Porque você está muito atarefada. Está deixando de viver a vida que Deus quer que você também viva, porque você está vivendo em função de determinadas pessoas ou situações de circunstância. Gente do céu. Senhor, tira ela de lá. Não, Marta, não. A questão não é o fato dela estar lá. E nem tão pouco você está fazendo o que você está fazendo. Você está com esse comportamento, Marta, porque você está emaranhada com, muitas, mas uma só é necessário. Que expressão é essa de Cristo? Por conta da circunstância, Maria entendeu que a necessidade era essa. A sua é importante, mas a necessidade era essa. Equilíbrio. Ai, pastor, o senhor não sabe por que eu estou... consegue nem beber a água. A minha vontade é sumir, por quê? Aí vai, por quê? Aí por quê? Por que você quer sumir? É porque, né? Não sabe que fulano, Beltrano, é um monte de fulano, Beltrano. E por que você não disse nesse aqui não, esse aqui você acha? Mas se eu ajudar esse, me falar nesse, coisa nesse, eu vou arrumar não sei o que. Então tem uma notícia para te dar. Qual? Quem criou assim foi você. Foi você. Então o que eu tenho que fazer? Vou quebrar tudo. Não, ó a falta de equilíbrio. Não. Deixa Jesus dentro da casa. Fala, Senhor, eu deveria dizer isso, não consegui. Jesus,
O que Jesus estava dizendo para Marta, ensinando para ela o que ensina para nós. Marta, se tu abraçou esse negócio, não fica mexendo em quem está adorando não. Continua, segura isso daí. Segura isso daí. Você entrou, você está assim porque você pegou muita coisa. Mas se você fizesse o básico, ou seja, aquilo que está dentro da tua capacidade, você não estaria se tremendo, você não estaria louco, você não estaria doida, você não ia estar desse jeito. É só fazer aquilo que está dentro da tua capacidade. Termina a história, a gente nem sabe se o jantar acabou. Mas uma coisa é certa, Jesus dentro da casa, Ele bota cada um em seu devido lugar. Sabe por quê? Porque Ele ensinou para Marta que o problema não é o trabalho, é o excesso. E Ele também ensinou para Maria, fique aí porque o momento é esse. O que isso significa? Que quando Jesus está na casa, a casa vai funcionar devidamente. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E para orarmos, o que está por trás de tudo isso? Essa casa aqui foi aquela casa lá de João 11, Edna, que Lázaro estava doente. O que isso tem a ver? Escuta. Chama lá um amigo da gente. Porque Lázaro está doente. Sabe por quê? Porque essa casa estabeleceu aliança com Cristo sem Jesus ter que falar para ele assim, ó, é melhor vocês serem meus amigos agora, porque lá na frente o irmão de vocês irá morrer, desculpa, e vocês vão precisar de mim. Não. Jesus não avisou nada não. Eles estabeleceram aliança com Cristo independentemente do que estava por vir. Mas olha como é bom ter aliança com Jesus. Quando precisou, é quem nós nos reportamos quando precisamos de socorro, é quem nós buscamos quando precisamos de socorro. Foi exatamente o que esta casa fez. Vamos buscar aquele que tem acesso à nossa casa, vamos buscar aquele que é amigo da gente, que a gente recebe, que nós recebemos. Nesta manhã, o conselho é este: busque aquele que você tem aliança, que tem cuidado de ti, cuidado da tua casa, cuidado da tua família. Em nome de Jesus, Pai amado, Deus querido, toca agora na tua filha, toca agora no teu filho. Vai tirando esse caroço, ó Jeová. Arranca agora, porque a tua filha tem clamado, tem buscado. O teu filho tem clamado, tem buscado. Tira agora essa enfermidade, Jesus. Repreenda essa enfermidade. Arranca com raiz e tudo. É manhã de milagre, é manhã de resposta. Nós estamos buscando a Ti, do qual nós temos, ó Deus, uma aliança. É manhã, ó Deus, que nós sairemos daqui cheio da Tua graça, do Teu poder. Repreenda toda ação do adversário, toda ação do inimigo, toda artimanha do adversário contra a nossa casa, contra a nossa família. Enfermidade, seja ela qual for a origem, orgânica ou maligna, nós repreendemos a Ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Enfermidade, Tu estás repreendida, anulada, aniquilada, extirpada, em nome de Jesus. Receba agora milagre no físico, receba agora também milagre na mente. A tua mente não vai ficar cauterizada, você não vai ficar aluado, você não vai enlouquecer, você não irá se isolar. Meu Deus eterno, toca na mente de cada um nesta manhã. Toca na mente de cada um nesta manhã. Essa aceleração, meu Deus eterno, essa falta de equilíbrio, essa falta de controle, esse desespero, essa angústia, esse aperto no peito, assim ó, meu Deus, que aperto é esse? Que agonia é essa? Que falta de ar é essa? Já fui no médico e não deu resultado, já fui tentar diagnóstico e não apareceu. Se é um ataque do inferno contra a vida dos teus filhos, joga por terra agora, Jesus. Joga por terra nesta
nesta manhã, dê vitória aos teus filhos, a esta casa que te recebe, a esta casa, aleluia, que te serve, a esta casa, Senhor, que tem aliança contigo. É manhã de milagre, receba em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Edna. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Você recebeu nessa manhã o toque do Senhor? Jesus está aqui, irmão, Jesus está aqui. Oh, aleluia, Pai, nós te adoramos, Pai, nessa manhã.